9h45. Vamos até Brasília. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, testemunhou em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Janaína Camelo acompanhou tudo por lá e traz agora as informações para a gente. Oi, Janaína, bom dia para você. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Muito bom dia, Soraya, para você, para todos que estão nos assistindo. Olha só, esse depoimento de Tarcísio de Freitas foi muito breve, viu? Ele falou apenas por alguns minutos, ele foi questionado ali somente pelo advogado de defesa de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi. E alguns destaques, ele disse o seguinte, que após as eleições de 2022, depois ali de Bolsonaro derrotado, ele visitou o Bolsonaro algumas vezes, toda vez que ele precisava vir a Brasília para fazer a transição de governo com o novo governo do presidente Lula, também para fazer a mudança ali da família. E aí ele foi perguntado se durante esse período, após as eleições, ele ouviu em algum momento Jair Bolsonaro falar sobre ruptura institucional. E Tarcísio de Freitas respondeu a palavra jamais. Disse que, assim como também nunca ouviu o ex-presidente mencionar isso durante todo o seu governo, ele não ouviu nesse momento o ex-presidente tocar nesse assunto ali na reta final já do governo dele. E ele disse que encontrou um presidente ali nesse momento, ali no finalzinho de 2022, um presidente, nas palavras de Tarcísio de Freitas, triste e resignado. Ele estava até com um abscesso no braço, onde ele tomava medicação intravenosa. O ministro disse isso, o governador disse isso, que conversava muito com ele e que esse assunto sobre ruptura, uma eventual ruptura institucional, nunca foi pauta, nunca entrou ali na conversa entre eles dois. Ele foi perguntado também sobre o dia 15 de dezembro, se ele esteve com Bolsonaro nesse dia, porque foi nesse dia que, segundo o relatório da Polícia Federal, Bolsonaro assinaria ali nos planos dele um decreto golpista. E aí Tarcísio de Freitas disse que esteve sim com Bolsonaro, que ele não ouviu Bolsonaro falar nada sobre esse assunto, que o único comentário que ouviu de Bolsonaro foi de lamentação, de estar preocupado que a coisa desandasse, nas palavras de Tarcísio de Freitas. Então ele pedia ali que houvesse uma transição urgente entre a equipe dele e do presidente eleito para que tomassem ali as melhores decisões e que ele estava preocupado, nas palavras do governador de São Paulo, por óbvio, com o futuro. Ele disse também que, lembra que nesse período o ex-presidente inclusive fez uma live dizendo ali, mais ou menos assim, que nada termina com o novo governo e que a vida segue e continua. Ele foi perguntado também se viu algum fato que relacionasse Jair Bolsonaro aos ataques do 8 de janeiro. Ele disse que não, de forma alguma, e que inclusive o presidente também estava fora do Brasil, né? Ele estava nos Estados Unidos. Quem falou também hoje, Soraya, foi Ciro Nogueira, mas não como testemunha de defesa de Bolsonaro, mas sim como de Anderson Torres, mas ele também falou, ele foi questionado também pelo advogado Celso Vilardi com relação a Jair Bolsonaro. Ciro Nogueira, ele falou o seguinte sobre Anderson Torres, ele negou, ele foi muito breve também nas respostas, muito objetivo, foi praticamente monossilábico ali, e ele negou ter visto em algum momento o Anderson Torres conversar sobre ruptura institucional, também negou ter recebido dele alguma minuta de golpe, também negou ter conhecimento de algum fato que ligasse o ex-ministro da Justiça a 8 de janeiro, inclusive disse que ele estava fora do país ali no dia 8 de janeiro. Ele também foi perguntado como definiria ali Anderson Torres como ministro da Justiça, disse que era uma pessoa muito zelosa, sempre interagia com os outros ministros, sabia das obrigações e que era uma pessoa competente. Também negou que Anderson Torres, que tem ouvido de Anderson Torres algum comentário questionando a lisura do processo eleitoral. Ele disse que esteve com Bolsonaro por vários momentos após o fim das eleições e que também nunca ouviu do ex-presidente algum comentário relacionado a alguma tentativa de plano ou de golpe de Estado, ruptura institucional. Essas audiências, Soraya, elas vão continuar hoje à tarde. A defesa de Bolsonaro desistiu de 4 das 8 testemunhas que falariam hoje à tarde, incluindo ali Gilson Machado, que era o ministro do turismo dele, o deputado federal Eduardo Pazuello e também Ricardo Camarinha, que foi médico pessoal dele na presidência da República. E na segunda-feira, quem vai ser ouvido ali, a última
testemunha arrolada pela defesa de Bolsonaro será o senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado. Soraya. Obrigada, Janaína, por todas as suas informações. Deixa eu chamar novamente aqui os nossos comentaristas, Deise Ciocari e também Cristiano Vilela. Deise, começando por você, qual o peso, de figuras como Tarcísio de Freitas, como Ciro Nogueira nessa lista de depoentes, o peso que elas podem trazer para o futuro político e também judiciário dos denunciados? Soraya, é um peso político muito forte, principalmente o Tarcísio, que é considerado aí o candidato para 2026, caso o Bolsonaro não possa se candidatar. E o Tarcísio, ele continua fazendo o movimento que ele faz desde que ele assumiu o governo do estado de São Paulo, Ele transita entre esse bolsonarismo mais aguerrido e um bolsonarismo mais de centro-direita ali, que é um movimento que ele faz muito, Porque ele precisa disso, ele precisa dos votos dessa direita menos bolsonarista, mas também precisa de todo o capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele transita muito bem entre esses dois mundos, ele mostra ali que ele apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas quando vem o conteúdo mais explosivo, eu não participei dessas conversas, eu não sei de nada, que obviamente deve ser verdade, porque ele falou isso, mas é um movimento bem interessante, de como ele consegue transitar muito bem sobre isso. Mas mais do que o que aconteceu em 2022 também, essas manifestações de todos esses políticos relacionados a esse momento histórico, ela é uma construção já para 2026, principalmente o movimento do Tarcísio. O Tarcísio, ele precisa do capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda é o grande nome da direita, mas ele precisa navegar também em outros espectros políticos se ele quiser garantir 2026, seja para o governo do estado de São Paulo ou seja para a presidência da República. O Vilela, e quando a gente ouve aí o governador Tarcísio de Freitas, testemunha de Bolsonaro, tivemos também Ciro Nogueira falando pela defesa do Anderson Torres. Como a Soraya perguntou para a Deise, qual é o peso que isso tem nesse processo? Ou, de algum modo, as provas que até agora têm sido colhidas acabam, de algum modo, suplantando isso? Olha, Nonato, sem sombra de dúvida, o conjunto probatório, ele é sempre levado mais em consideração do que, eventualmente, depoimentos que demonstrem que a vida de um determinado réu é uma vida regrada, que não existe nada que desabone a sua conduta. No entanto, especialmente quando se trata de pessoas desconhecidas, o que não é o caso, acaba sendo importante até no sentido de contextualizar quem é a pessoa que eventualmente teria praticado, se uma pessoa com aquele histórico teria de fato tido a capacidade de cumprir determinada prática criminosa. No caso em questão, ela vai no sentido, por serem pessoas públicas, pessoas conhecidas, mas ela vai no sentido de demonstrar que muitas vezes o discurso político mais enérgico não era condizente com uma determinada prática para a construção, para a efetivação realmente de um golpe de Estado ou de alguma coisa que o valha. E é nesse sentido que testemunhas, que são testemunhas de credibilidade, podem acabar de alguma forma influenciando de maneira positiva no que se relaciona ao processo envolvendo o ex-presidente e a outras figuras de destaque no campo político.